Queridos e amados irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dizer que é um privilégio muito grande conhecer os irmãos e estar aqui participando desse culto esta noite. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Pedro, da sua esposa, da sua família. Eu tive a honra de participar com o pastor Pedro inicialmente, quando o conheci, de alguns trabalhos evangelísticos que foram coordenados pelo pastor que me recebe aqui, ali em Camurupim, pastor Marcos Gonçalves, a irmã Ivânia. Eles estão participando com a gente aí pela live. Deus abençoe. Não puderam vir porque a casa lá tinha bastante gente ainda, mas quando eles tiveram mais tranquilidade estão ali. E o pastor Marcos sempre fez um trabalho evangelístico ali na praia, e em alguns deles o pastor Pedro participou, e aí nós acabamos interagindo, e nessa interação ele me convidou uma vez para ir na rádio, e foi uma bênção estar ali na rádio. Obrigado pela honra, viu? E agora nós ficamos alguns anos sem vir aqui a Natal e também a região de Nísia. E agora, esse ano, Deus preparou que nós viéssemos e reencontramos o pastor Pedro. E ele falou: pastor Henrique, passa lá antes do senhor ir embora para São Paulo. E aqui nós estamos. Eu estou muito feliz. Quero louvar a Deus por esse estado, por essa região aqui, que nos acolhe já há muitos anos. Eu tinha 18 anos quando eu vim morar em Natal. Arrumei um trabalho lá de São Paulo, arrumei um trabalho aqui em Natal, e eu vim trabalhar aqui, solteiro. Depois eu voltei para São Paulo, me casei com a Mônica, minha esposa, e aí aqui nasceu a Moniquinha, na maternidade Januário Cico, ali em Natal. E depois minha esposa passou num concurso, nós voltamos para São Paulo, meu filho nasceu lá, mas sempre que Deus nos dá a oportunidade, a gente volta para cá, para essa região, e o pastor Marcos e a irmã Ivânia nos recebem ali com muito carinho, às vezes 5 dias, às vezes 10 dias, às vezes 15 dias, e agora um pouco mais de tempo, né? E é sempre uma bênção, e aí nós podemos desfrutar da comunhão, do carinho dos irmãos e também pregar a palavra de Deus, porque o servo de Deus, aonde está, ele tem que trabalhar, né? Eu estou tendo a honra de ter na minha companhia o meu cunhado, o pastor Paulo, a minha irmã Madalena, servos de Deus também, que tem nos abençoado. E agora eu vou levar para São Paulo mais um detalhe, né, a respeito do Rio Grande do Norte, que é conhecer essa igreja bonita, de irmãos abençoados. Que Deus abençoe os irmãos. Parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aqui, e Deus preparando outras vezes que eu vier aqui na casa do pastor Marcos, em Nísia, eu quero estar com vocês também, cultuando e servindo a Deus aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero ler com os irmãos Gênesis 32 e 10. Os irmãos sentados como estão, podem acompanhar conosco a leitura de Gênesis 32 e 10. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, chamada de NTLH. É uma tradução um pouco mais atualizada, mas a mensagem é a mesma. Diz assim, na NTLH, ali está na corrigida, tá vendo? Almeida Revista Corrigida ali. Eu vou ler na NTLH, diz assim: eu, teu servo, não mereço toda a tua bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando eu atravessei o Jordão, eu tinha apenas um bastão na minha mão, e agora eu estou voltando afortunado, enriquecido, com 2 grupos de pessoas e também
de animais. Amém. Na Almeida Revista Corrigida, ele vai dizer ali que, assim, menor sou eu do que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado eu passei esse Jordão, e agora eu me torno com 2 bandos, ou 2 grupos, né? Quem está falando essa frase aí é o Jacó. E o Jacó está em qual momento da sua história? O Jacó está mais ou menos depois de 21 anos, voltando da casa do tio dele, chamado Labão. E como que ele está neste momento aqui, de Gênesis 32? O Jacó está abençoado. Ele, naquele tempo, Deus suportava, e ele tinha 4 mulheres. Ele tinha a Raquel, ele tinha a Leia, e ele tinha a Bila e a Zilpa. Deus suportou naquele tempo essa condição. Então ele tinha casamentos abençoados. Ele tinha filhos homens. Quantos filhos homens o Jacó tinha nesse tempo aqui? Ele tinha 12 filhos homens. E ele tinha uma filha, mulher, chamada Diná. O Jacó também, nesse período, ele é um homem muito rico. Ele é um homem tão rico que nós podemos avaliar a riqueza dele com base no presente que ele deu para o irmão dele, o Esaú. Porque nesse texto aqui também é o momento que ele está voltando da casa do Labão e ele vai encontrar o Esaú, que é o irmão dele. E o último encontro que ele tinha tido com o Esaú tinha sido há 21 anos, e o Esaú tinha falado que ia matá-lo. Para evitar morrer, o Jacó, sabedor daquele princípio proverbial de Salomão, que o presente ele aplaca a ira, o Jacó quis enviar uns presentes para o irmão dele, Esaú. E geralmente davam para os outros 10% do que tinham como presente. E só de caprinos, só de ovelhas, de carneiros, de bodes, o Jacó ofereceu para o irmão dele 200 unidades. Ora, se ele tem 200 unidades para dar de presente, e a regra é que davam 10% de presente, então significa que ele tinha mais ou menos 2.000 caprinos, 2.000 ovelhas, cabritos, cabras, e carneiros e cordeiros. Para os irmãos terem ideia da riqueza dele, ele deu camelos, então significa que ele tinha camelo. Ele deu vacas e bois, significa que ele tinha vacas e bois. Ele deu ouro, prata, bronze, ele deu peças de roupa, significa que ele tinha tudo isso. Então Jacó, em Gênesis 32:10, ele está muito abençoado, ele está enriquecido, e ele está tão rico que ele tem 2 bandos, 2 grupos de bens e pessoas. Ele pode dividir os seus bens em 2 partes, de tanto bem que ele tem, e ainda dar bens para o irmão dele, o Esaú. E quando ele está nesse contexto, ele faz essa oração que nós lemos de Gênesis 32:10. Desculpem. E ele está falando com Deus. E ele diz para Deus assim: Senhor, eu quero dizer ao Senhor que eu estou me lembrando aqui agora a respeito de 21 anos atrás, de quando eu saí daqui, quando eu atravessei o Jordão para vir para cá, e agora eu estou regressando, eu estou atravessando o Jordão de volta. O Jordão era o Rio Jordão, eu estou atravessando de volta, e eu estou me lembrando de qual era o meu estado quando eu saí, quando eu atravessei, há 21 anos, que condição eu estava? Há 21 anos eu não era casado, há 21 anos eu não tinha filhos, há 21 anos eu não tinha filha, há 21 anos eu não tinha camelos, eu não tinha ovelhas, eu não tinha bodes, eu não tinha roupa, eu não tinha ouro, eu não tinha prata, eu não tinha bronze.
Há 21 anos eu não tinha o meu pai, eu não tinha minha mãe, eu não tinha a companhia do meu irmão, eu estava ameaçado de morte pelo meu irmão. Há 21 anos a minha situação era uma situação bem difícil, e eu saí daqui tendo na mão apenas um cajado, tendo na mão apenas um bordão, tendo nas mãos apenas um bastão. Eu só tinha na mão um pedaço de pau, era isso que eu tinha. Mas depois de 21 anos, a sua misericórdia, que ele chama de beneficência, que aqui na NTLH é chamada de bondade, e a sua fidelidade agiram sobre mim. E agora, 21 anos depois, eu atravesso o Jordão, eu não tenho só um bastão na mão, eu não tenho só um pedaço de pau na mão, eu não tenho só uma varinha na mão, eu tenho 2 montões de propriedades, de prosperidades e de bens. E isso eu não atribuo à minha capacidade intelectual, eu não atribuo à minha destreza profissional, eu não atribuo às minhas relações e minhas capacidades de formações de uma teia de network. Não, Senhor, eu atribuo isso à sua bondade e à sua fidelidade. É muito interessante isso. Jacó, ele está num segundo momento da vida, e ele não atribui isso a nenhuma outra coisa, senão a bondade e a fidelidade e a misericórdia de Deus. É importante a gente trabalhar, porque o Jacó, ele trabalhou, ele foi lá para a casa do Labão e ele trabalhou. Ele trabalhou por quantos anos? 7 anos por Raquel, aí deram Leia, mais 7 anos por Raquel, deu 14, aí deram Raquel, mas ele tinha Raquel e Leia, mas não tinha nada. Aí mais 7 anos para amealhar algum tipo de riqueza, não foi assim? Ele diz, o meu sogro, que era o Labão, mudou meu salário quantas vezes, vocês lembram? 10 vezes. Então o Jacó, ele foi um homem dado ao trabalho, ele era um indivíduo que não tinha as mãos lisas, ele tinha as mãos marcadas pelo trabalho, ele tinha a pele causticada pelo sol, ele era um indivíduo de esmero, indivíduo de denodo, indivíduo de aplicação. Mas quando ele vê o resultado de tudo isso, ele não atribui aos seus esforços, ele atribui a misericórdia, a fidelidade e a bondade de Deus. Isso significa que nós não devemos trabalhar? Não! Significa antes que devemos trabalhar, devemos nos esforçar, devemos fazer o que estiver ao nosso alcance, devemos, se possível, acordar cedo, descansar tarde, dar tudo o que temos e o que podemos em benefício da nossa família, em benefício das construções, daqueles projetos que nós temos, mas nunca devemos nos esquecer que nós não construímos nada e não chegamos a lugar nenhum pelos nossos próprios esforços, mas sim pela misericórdia, pela bondade e pela fidelidade de Deus. É por isso, e é por isso que a gente prospera. Não é o nosso trabalho em si, ele é necessário, ele é essencial, ele é fundamental, mas aliado a ele existe uma graça de Deus, uma bondade de Deus, uma misericórdia de Deus, uma fidelidade de Deus, uma generosidade de Deus, uma amabilidade de Deus. Existe uma beneficência de Deus por nós. O Jacó, ele foi também criativo. É importante a gente ser criativo na vida. Eu tenho um amigo que ele tem gado e ele falou para mim, eu quero branquear o meu rebanho, transformar o rebanho, todo o rebanho em rebanho mais claro, assim, Nelore. Aí, como que ele vai fazer isso? Ele vai vendendo os outros e vai comprando os Nelores, aí vai branqueando o rebanho dele, né? Então esse é o Jacó, ele era criativo. Ele falava para o Labão, Labão, as malhadas são suas e as brancas são minhas. Aí ele ia lá e criava uma forma de colocar lá uns gravetos na frente das ovelhas.
e de repente saíam brancas e não saíam malhadas. Ele era criativo. A criatividade é necessária, a vida é feita de surpresas e a gente precisa ter criatividade. A gente precisa saber fazer das tripas um coração. Como é que faz das tripas um coração? Tendo criatividade. Tem hora que a gente precisa transformar um coxo num berço de criança. Como é que a gente faz? Tendo criatividade. Tem hora que a gente precisa fazer uma coisa muito interessante que uma irmã fazia lá no interior, que o pastor contou para mim, que eu achei muito interessante. Ela pegava folha de figo, e aí ela cozinhava a folha de figo, e ela cortava maçã, e de alguma forma a folha de figo liberava um sabor de figo que pegava na maçã, porque a maçã ela tem um gosto mais neutro, aí pegava na maçã, aí ela vendia como doce de figo, e aí todo mundo comprava. Só que ela dizia: pastor, eu não engano ninguém, aqui no rótulo está escrito, ó, ingrediente, não tem figo realmente, só tem folha de figo cozida com maçã, né? A gente precisa ter criatividade, a gente precisa ter habilidade, a gente precisa ter esta iluminação de Deus. O Jacó teve a criatividade. Para a gente prosperar, para a gente crescer, para a gente construir, a gente precisa ter isso. Mas o Jacó, apesar de ser extremamente hábil, apesar de ser extremamente sagaz, apesar de ser extremamente criativo, apesar de ser extremamente iluminado, quando ele vai orar a Deus e dizer o que na opinião dele gerou toda a riqueza, ele não atribui nem ao seu trabalho e nem à sua criatividade. Ele diz: não, Senhor, isso aqui não é fruto do meu trabalho, pura e simplesmente, não é fruto da minha criatividade, pura e simplesmente, apesar que o trabalho é necessário, é fundamental, é essencial, e apesar que a criatividade também é essencial, mas existe algo que é superior, algo que sobrepõe, algo que é fundamental, que é a sua fidelidade, que é a sua bondade, que é a sua misericórdia. Jacó também, ele faz uma coisa interessante, ele se alia a pessoas. Você pode reparar que todas as vezes que a sua vida melhorou um pouco, foi porque você se aproximou de pessoas de Deus, pessoas boas, pessoas que te dão bons conselhos, pessoas que te indicam coisas, pessoas que te apresentam situações. Se você olhar para o network, ele é importante na vida, e o Jacó fez. O Jacó saiu da casa dos pais, ameaçado pelo irmão, e ele não foi para qualquer lugar, ele foi para a casa do tio. Lá ele fez amizade com o tio, e aí ele começou então a se aliar com pessoas. Ele logo casou, daqui a pouco veio a outra esposa, daqui a pouco vieram as servas das esposas, daqui a pouco vieram os filhos. E o Jacó, ele não é um homem solitário que anda sozinho, ele não é um indivíduo que constrói a sua vida a partir da solidão, não, ele constrói a sua vida a partir da agremiação, a partir do ajuntamento, a partir da reunião. Ele anda em bando. Aliás, por falta de um bando, ele anda com 2 bandos. Ele diz: Deus me fez 2 bandos, ele não anda sozinho. É importante nós criarmos vínculos, criarmos laços, é importante desenvolvermos amizades, é importante termos cumplicidade, é importante termos reciprocidade, é importante fortalecermos a fraternidade, é importante fortalecermos a koinonia. Nós não chegaremos em lugar nenhum sozinhos. O Jacó, ele criou uma malha de relacionamento, e as malhas de relacionamento são importantes, elas são fundamentais, elas são essenciais, é importante. Eu, quando era noivo da Mônica, estava aqui em Natal, e a gente ia casar, e eu não tinha lugar para passar a minha lua de mel. Daí um amigo meu me convidou um certo dia, minha esposa ela estava em São Paulo, e esse meu amigo daqui, da empresa que eu trabalhava, ele me convida para ir num casamento. Aí eu fui no casamento. Quando eu cheguei lá no casamento, eu tinha 2 condições lá. Uma condição, ficar igual um maracujá de gaveta, num canto assim, né, longe de tudo e de todos, ou interagir. E eu fui para interagir. No meio da minha interação, eu conheci um capitão do Exército Brasileiro. E aí, no meio da interação ali com ele, na festa, conversando, ele olha para mim e ele diz assim: e você, rapaz? Você está fazendo o quê? Eu contei para ele que ia casar.
Aí ele disse assim: você vai passar a lua de mel aonde? Eu disse: eu não tenho onde passar a lua de mel. Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu não tenho dinheiro, o dinheiro que eu tenho é para pegar o avião para ir, pegar a minha esposa e trazer, e pronto, eu não tenho lugar para passar a lua de mel. Aí ele olhou para mim assim, e ele disse assim: e se eu disser que eu posso dar um lugar para você passar a sua lua de mel? Aí eu disse assim: isso aí vai ser muito bom. Aí ele foi e disse assim: olha, nós temos no Brasil todo alguns hotéis que recebem os oficiais, e a gente pode de alguma forma disponibilizar isso, e se você quiser, liga para mim nesse número e diga quando que você vai precisar. E aí ele conseguiu um lugar maravilhoso para a gente passar a lua de mel. Você precisa ter contatos, você precisa falar. Tem gente que diz: guarda para você. Se você não fala, não divulga, ninguém nem pode te criticar, porque com a crítica você avança, você pensa em outras coisas. Então é necessário criar uma malha de relacionamentos, e o Jacó criou essa malha de relacionamentos. Mas quando ele vai orar a Deus, ele diz: Senhor, o trabalho é importante, Senhor, a criatividade é essencial, as relações são fundamentais, mas não é o trabalho por si só, não é a nossa criatividade, também não são as nossas relações que me trouxeram até aqui. O que me fez prosperar foi a sua fidelidade, foi a sua misericórdia, foi a sua bondade. É importante que a gente tenha esta prática, né, de trabalhar, essa prática de ser criativo, essa prática de unir as pessoas. É importante que a gente tenha a capacidade de desenvolver vínculos, é fundamental. Mas o que nos leva, de fato e de verdade, a crescer, não são essas coisas. O que nos leva é a fidelidade, é a bondade, é a misericórdia de Deus. Alguém vende na internet a receita do sucesso, e aí é engraçado que ele vai dar lá uma receita, e você pega aquela receita e coloca aquela receita na vida de um monte de gente que tem sucesso. A maior parte das pessoas não atendeu exatamente aquela lista, porque o caminho do sucesso não é um script. É claro que as coisas são necessárias, você precisa fazer, você precisa cumprir, tá certo, mas não é isso que gera o que gera, não é isso que prospera. O que prospera, o Jacó disse, é a sua fidelidade, Senhor, é a sua misericórdia, é a sua bondade. Quer dizer, eu vou me esforçar, eu vou suar, eu vou me dedicar, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que tem que ser feito, mas eu nunca vou me esquecer que é a sua mão poderosa que se inclina sobre mim. Quando ela se inclina, Senhor, a tua bênção se estabelece sobre mim, a tua misericórdia me faz prosperar. Meu pai, seu Expedito, ele nasceu em Claraval, Minas Gerais, foi para São Paulo, se criou no interior, casou com a minha mãe, foi para a capital, lá nas cidades no entorno, e criou os filhos ali. Teve 18 filhos, Deus levou 3, nós temos 15 vivos, a Madalena é a 14ª, não é isso? 14ª, eu sou lá, nem sei que número que eu sou, bom, muitos filhos. E o meu pai, ele tomava umas canjibrinas. Os irmãos não sabem o que é canjibrina, porque essa linguagem é a linguagem lá de São Paulo, mas talvez os irmãos conheçam por outro apelido, a água que passarinho não bebe. Então, meu pai tomava ali um negocinho, e um negoção, na verdade. E o meu pai de vez em quando ficava na casa de recuperação. E um dia ele estava na casa de recuperação e ele contava isso. Ele estava na casa de recuperação, tentando sair daquele vício, tentando se livrar. Tentando se livrar daquele vício. Daí, de repente, teve um culto. Lá no culto, Deus levantou uma irmã, uma profetisa, e aquela profetisa olhou para ele, colocou o dedo no rosto dele assim, com a autoridade de Deus, e liberou uma palavra de Deus para ele. E Deus falou para ele assim: por minha misericórdia, eu vou abrir uma porta para você,
que nunca mais vai se fechar, até a sua morte, não vai se fechar. Meu pai, na casa de recuperação, lutando contra o vício, ouviu aquela palavra e acreditou na misericórdia de Deus. Muito bem. Uns dias depois, a casa de recuperação precisava de pão, e existiam algumas padarias no entorno que doavam pães, mas as pessoas que eram pacientes tinham que sair da casa de recuperação, ir lá na padaria e pedir o pão. Ó, estou numa casa de recuperação, preciso do pãozinho ali. E aí, o que aconteceu? Um dia lá cai na escala do meu pai. Meu pai vai na padaria, chega lá na padaria, ele fala para o dono da padaria: olha, meu amigo, eu estou numa casa de recuperação e eu preciso lá com os pãezinhos lá, porque tem vários pacientes lá, e não sei se o senhor poderia doar aí 50 pães para nós, 60 pães para os rapazes que estão lá, eu também estou lá. E aí o moço, dono da padaria, resolveu conversar com meu pai e disse assim: e o senhor faz o que da vida? Ele falou: eu sou padeiro. E ele falou assim: você é padeiro? É, sou padeiro. E está lá por quê? Estou lá porque de vez em quando minha cabeça enche, e aí eu entro na bebida e caí lá na casa de recuperação, tenho que sair de lá bem. Aí o rapaz disse: está certo, mas eu estou precisando de um padeiro aqui, o senhor não quer vir trabalhar comigo? Meu pai falou: deixa eu conversar na casa de recuperação e eu volto para falar com o senhor. Foi lá na casa de recuperação, o diretor da casa de recuperação disse: não, pastor Gilson, olha, pode ir lá e vai trabalhar, fica aqui na casa de recuperação e vai lá, até o senhor estar bem para voltar para sua família. Meu pai entrou nessa padaria, meu pai trabalhou nessa padaria ao todo durante 6 anos. Quando ele saiu de lá, ele se aposentou e ele ficou 25 anos aposentado até morrer. Deus abriu uma porta que nunca mais se fechou por causa da sua misericórdia. Quando o salmista, lá no finalzinho do Salmo 23, ele diz: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando ele diz isso, ele está correto. É a misericórdia de Deus que é a causa da nossa prosperidade. Você só está aqui hoje por causa da misericórdia de Deus. Você tem o que tem por causa da misericórdia de Deus. Você tem a sua família, você tem seus bens, você tem seu pão, você está passando por alguma situação difícil e está sendo sustentado. Tudo isso é por causa da infinita misericórdia e generosidade de Deus. Quero terminar minha fala dizendo que esse ano de 2025, a misericórdia de Deus que foi sobre Jacó, a misericórdia de Deus que foi sobre a vida do meu pai, a misericórdia de Deus que foi sobre a minha vida, a misericórdia de Deus vai estar sobre você. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando um pregador cresce, pastor, é o que é isso aí? É competência humana? É eloquência? É o que isso aí? Isso é a misericórdia, é a fidelidade, é a bondade. E quando um cantor canta bem, é o que? São as cordas vocais? É a habilidade dele? Não, isso é fruto da misericórdia. E quando uma igreja vai bem, como essa daqui está indo bem, graças a Deus, isso é fruto da capacidade dos obreiros, pura e simplesmente? Não! Isso é fruto da misericórdia. Amanhã você vai sair para trabalhar e a misericórdia de Deus vai te acompanhar. Aleluia, glória a Deus. Quando você chegar na sua casa, se você deixou alguém lá na sua casa que não veio com você, que é crente ou que não é crente, aleluia, que resiste ou que não, com amor e com bondade, coloca a mão sobre a cabeça dessa pessoa e diga que a misericórdia de Deus te alcance, que a misericórdia de Deus te acompanhe, que a misericórdia de Deus te envolva, que a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida. Jacó, ele ora dizendo: Senhor, eu trabalhei, Senhor, eu fui criativo, eu interagi com pessoas, aleluia, eu constituí família, mas não foi nada disso que me fez ser quem eu sou, a não ser a sua misericórdia, a sua fidelidade.
e o seu amor. Nós só estamos aqui porque a misericórdia de Deus tem nos sustentado. E nesse ano de 2025, a misericórdia de Deus continuará sendo sobre nós. Pai, nós, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por este culto, também te agradecemos pela tua palavra, agradecemos a ti pelos nossos irmãos, Senhor, e cantamos a ti, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça e pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E eu quero pedir ao Senhor que durante esse ano de 2025, nós, ó Deus, de forma alguma, em nenhum momento, em nenhum tempo, Senhor, em nenhuma circunstância, nós saiamos debaixo, Senhor, da nuvem da tua misericórdia, do guarda-chuva da tua graça, Senhor, da sombra do teu amor e da tua bondade. Ah, meu Deus, que a tua misericórdia nos acompanhe. Abra as portas para que a gente trabalhe muito, Senhor. Abra as portas, Senhor, e abra nossa mente para que a gente seja criativo, Senhor, para que a gente traga coisas novas, para que a gente seja iluminado, para que a gente traga respostas diferentes às mesmas perguntas, Senhor. Faz isso, Pai. Coloca pessoas boas ao nosso caminho. Ó Deus eterno, no nosso caminho, perto de nós, Senhor, nos permita fazer alianças com pessoas boas. Mas acima de tudo, o que nós queremos, Pai, para o ano de 2025, é que a sua misericórdia esteja sobre nós, que a sua fidelidade esteja sobre nós, que a sua bondade esteja sobre nós, que a sua graça esteja sobre nós, Pai. É isso que nós pedimos, que a sua bondade e a sua misericórdia nos acompanhe todos os dias desse ano, Senhor, e que a gente possa habitar na tua casa por longos dias. Ah, Senhor, que a gente vá dormir hoje cheios da tua misericórdia, que a gente saia, ó Deus, chegue na nossa casa espalhando e ministrando a tua misericórdia, a tua bondade sobre as pessoas. Ah, Pai, que a tua bondade e o teu amor sejam sobre nós, porque é por causa disso e só por causa disso que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos prospera e que o Senhor nos leva ao crescimento, em nome de Jesus. Você pode pegar na mão dessa figura bonita que sai do seu lado? Pode pegar na mão. Você pode olhar no olho dele ou dela? Pode olhar no olho desse irmão. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra, viu? Os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se você não é falso, não deve e não vai pedir dinheiro emprestado, olha no olho desse irmão em nome de Jesus. Diga para ele, um ano de 2025 de muito trabalho para você. Diga para ele, um ano de 2025 de muita criatividade para você. Aleluia, diga para ele, um ano de 2025 de muitas alianças para você. Aleluia, diga, mas acima de tudo, um ano de muita misericórdia de Deus, de muita misericórdia de Deus e de muita misericórdia de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus.